Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro podcast. É um projeto novo que é o Caetano Cast. O objetivo nosso com esse novo projeto é levar para você, empresário, empreendedor, conteúdo relevante para o seu dia a dia. E nós vamos estar nesse novo projeto trazendo convidados especiais para falar aí de erros, de acertos, de sucesso, de insucesso na vida empresarial. E para iniciar esse podcast, esse primeiro podcast nosso, não poderia ser diferente de trazer aqui minha convidada especial, minha parceira, minha namorada, minha esposa e minha sócia, Edileia. Seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui na mesa e nós vamos bater um papo aqui hoje contando um pouquinho da nossa história, né, amor? Sim. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho da gente aqui, né? Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Bacana. E eu já comecei errado, porque eu já chamei você de amor, né? Tinha que chamar de Edileia, mas vai acontecer, não tem jeito, é inevitável. Mas vamos lá. Edileia, conta um pouquinho pro pessoal, né? Como que é a tua história com a contabilidade, e aí depois com a Caetano Contabilidade também. Puxa lá o passado, vamos falar com o pessoal aí. Então, a minha história com a contabilidade começou quando eu mudei para Sumaré, né? Porque quando eu fui para Sumaré, eu fui trabalhar num escritório de um tio meu, né? E um escritório contábil. Naquela época, assim, era um escritório, em vista até da Caetano, né? Era um escritório grande, a Caetano era bem menor. E eu fui para trabalhar de auxiliar no departamento pessoal, né? E também fazia parte de boy também naquela época, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha 17 anos, né? E aí, por coincidência, é, bem naquele mês, a pessoa que me ensinou naquela época era o Carlos, né? Aprendi muito com ele. Aprendi na unha mesmo, ele fazia, eu lembro que na época foi departamento pessoal, as rescisões, ele mandava. Tinha muita coisa manual aí nessa época. Tinha, mas tinha Vai entregar a idade. Quando que foi isso? 97? Ah, 97. Naquela época tinha o computador, mas ele não gostava que eu usava, porque ele queria que eu aprendesse na unha mesmo. Então ele fazia rescisões fictícias na época, me dava aqueles, aqueles formulários lá de rescisão que tinha e eu fazia tudo na unha. E foi assim que eu aprendi. Só que naquele mesmo mês, teve algum episódio ali que ele deixou a sociedade com o meu tio. Aí o meu tio falou assim: agora você tá sozinha aí, você tem que fazer o o. departamento caiu no seu colo. E na época eu não sabia nada praticamente. Mas aí fui fazendo, né? O meu tio me apoiou na época. Foi ali que eu comecei. Aí depois, quando eu saí lá desse escritório, lá eu trabalhei somente no departamento pessoal. Cheguei a ajudar a somar talão, que naquela época tinha, né? As calculadoras que somavam talão, mas pouca coisa. E trabalhava também, eu até preciso falar de uma pessoa que chama Silvana, né? Uma amiga minha, até que reencontrei nesse tempo atrás. Você falou Bacana que comigo. você está contando a história. Semana passada a gente esteve, né? Eles fizeram um encontro de todo o pessoal que trabalhou nesse período aí que é Tinha pessoa que fazia 25 anos que eu não via, né? E a gente se bacana. encontrou. E ela que me Tá ficando ensinou velho. bastante. Nossa, falei de novo, né? A minha idade. Mas tá bom. Aí eu saí de Sumaré, aí eu fui para Mirandópolis, aí eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório rural. Eram 4 fazendas. Aí lá já era tudo, né? Aí já era o livro caixa, né? Naquela época, parte rural é livro caixa, acho que hoje em dia ainda, né? E aí DMG, ITR, folha de pagamento, uma folha de pagamento que era tinha funcionário esporádico, que é roça, né? E aí também foi bem bacana, aprendi bastante. E naquela época eu já comecei a ter contato com a Caetano, porque também cheguei lá, não tinha experiência, né? Era tudo manual, né? Tô tentando lembrar aqui agora. Então, a folha era numa folha de sulfite. E foi bem na mudança que entrou a obrigatoriedade de entregar o arquivo digital, que eu não vou lembrar aqui o nome na época, e você pegou bem essa transição. Aí o Verdade. Nick te ajudou muito, né, nessa parte que ele cuidava do trabalhista da Porque Caetano. naquela época lá, eu cheguei lá, eu até assustei, porque a folha de pagamento era feita numa folha de sulfite e a caneta. E passava em Rorex, né? Aí eu falei, vixe, como é que faz? Aí, ainda na época eu lembro que eu falei, não, isso aqui não pode, né? Se vier um fiscal, alguma coisa. Aí eu peguei e criei uma folha de pagamento no Excel, né?
naquela época eu já mexia com Excel, então eu fiz toda a folha, cálculo de hora extra, tudo. Fiz uma planilha no Excel e a folha foi fazendo assim, porque não tinha, lá eles não usavam programa nenhum. Aí depois, aí começou a ter essas obrigatoriedade aí, que a Caetano foi me apoiando. Um dia te dando uma consultoria lá e fazendo junto com você, manual, tudo no sistema do governo, para poder fazer a entrega do primeiro mês. Aí nós, porque acabou sendo o mesmo programa, não? Foi uma coisa assim, né? A gente usava já um sistema de folha, vocês não usavam, mas aí tinha que Isso, alimentar manual para poder entregar. O nosso isso. gerava o Nossa, arquivo. tá lembrando mais que eu, Ah, hein? puxei aqui na memória, pegou. Então, aí, sim, foi bem, sim, mas foi bem bacana, aprendi bastante, né? É uma experiência muito boa que eu tive ali, até é nosso cliente hoje, né? Sim, Ele é nosso cliente hoje. E foi aí, então, assim, aí acabou sendo inevitável, né? Que eu comecei a fazer faculdade de contabilidade na época. Não foi minha primeira opção e nem na época, assim, na verdade foi porque não foi assim, não tinha o que fazer, fui fazer contabilidade. estava mais próximo do, É, do teu momento no ali. meu momento, né? Não foi assim, nossa, Momento até financeiro, na verdade, né? e acabou dando certo. Aí depois casei, saí desse escritório para casar na época. E aí comecei a trabalhar na Caetano na contabilidade mesmo, parte de Que era lucro o real. escritório, agora saí na Isso época, né? aí. Foi bem na época que eu estava assumindo o comando, foi isso, 2005, Foi, nós casamos em 2004, foi na virada de chave onde meu pai estava deixando o comando sim. e bem, puxa aí na memória que era como era esse momento na Caetano, na época, escritório agora sair, o que a gente estava vivendo nessa época, você lembra? Então, eu lembro que na época a gente casou, eu lembro que quando a gente casou, você já tinha falado pra mim, ah, você vai pro escritório, né? Você já tinha conversado, né? E porque você estava implantando lucro real na época. E assim, nem eu tinha experiência e nem você, né? Sim, Foi uma coisa assim, que foi também caiu no colo, né? tinha conhecimento técnico, É, nunca não tinha tinha feito, não prática. tinha prática. Eu nem conhecimento, né, nem técnico. Você tinha o técnico e não tinha prática. Eu não tinha prática nem o técnico, né? Aí eu lembro que fomos aprendendo junto ali, né? Você me ensinando, errando, acertando. A gente teve um cliente que na época, né, falou, não, posso ser o piloto, né? Confiou, né, na nossa Confiou. no nosso projeto, foi três empresas que deram essa confiança. Os três, inclusive, são clientes até hoje, Hoje. estão progredindo aí como É, deu empresário muito tudo. resultado, mas assim, aprendemos tudo novamente, né? Aí depois eu fiquei um tempo na Caetano, na contabilidade, nessa parte aí, só que aí a gente teve uma bênção, né? Aí eu fiquei grávida do João Pedro, não foi uma coisa muito planejada, mas foi uma bênção. Agradeço até hoje, né? Que a gente pensava em ter filho bem mais pra frente. Aí foi quando aí começamos a ponderar, né? Porque trabalhava muito naquela época, né? Sim. Tinha dia 10 horas da noite, né? A gente estava no escritório. Aí foi quando a gente começou a conversar. E eu falei pra você, né? Falei, ó, quando eu tiver ele, então eu fico em casa pra não ficar, dar o respaldo com ele e você continua. Aí a parte da Caetano. E aí aí contratou uma pessoa, né, pra ficar no meu lugar. Aí eu consegui trabalhar até um dia antes de ganhar, eu lembro. Passando mal, É, passei mal, hein? O pessoal deixava o banheiro pra mim, só tinha um, né? Você lembra? Naquela época. o time era reduzido. É, Já eu estava passei aumentando. muito, Nessa muito época era enjoo. 7 pessoas, né? A gente estava. 7. E aí eu lembro que o pessoal, na hora que eu levantava da cadeira, o pessoal falava assim, ah, deixa o banheiro predileto, né? Que eu tinha muito enjoo. E aí, depois desse período que você ficou um pouco mais afastado, né? Que até admiro, quero até trazer esse assunto aqui, a gente apoiar as mulheres nessa decisão, para mim foi muito importante na Sim, época, eu admiro ela, essa coragem de deixar o trabalho e dedicar ao filho, claro que a gente pôde fazer isso, né? sim. Não foi fácil também, foi desafiador, porque perdi uma parceira de trabalho ali que estava me apoiando bastante, mas a gente optou por isso. Sempre tive esse desejo, né, de ter filho. E eu sempre falava que eu não queria deixar, né? Aí nós conversamos, deu certo. Mas aí depois de um tempo, assim, como a gente é acostumada, né, a trabalhar, e começou a incomodar, né? E aí, como que você voltou? Como foi sua volta depois do João Pedro? Foi gradativa, né? Como que. Então, foi assim. Primeiro a gente arrumou uma pessoa para me ajudar com ele, né?
com o João Pedro. E aí comecei a começar home office, né, em casa. Aí, só que assim, eu lembro que o computador não era assim, Como é que a interligado, gente né? sempre foi inovador, né? Já fomos testar o TI que sofria lá o João tá aqui que era do TI, mas na época ele não estava lá. O Fabiano. O Fabiano, tem que dar um jeito de ela trabalhar em casa. Aí eu pegava um disquete, gravava tudo e você levava para o escritório. Aí eu mandava mensagem, não era mensagem, era ligar, né, naquela época. Ligava para você e falava, ó, eu preciso desses documentos. Aí você trazia para mim, depois eu levava de volta. Aí já aconteceu de vez de eu lançar tudo e perder tudo, né? Foi assim, foi um desafio. Naquela época era a Punch, né? É, eu não lembro o que Eu acho existia que, exatamente. eu não lembro também, mas eu acho que era a Punch, que era uma empresa que dava para fazer isso, né? Mas assim, eu gostava bastante, porque eu comecei a trabalhar um pouco, né? Porque vai cansando, né? A gente que é acostumado a trabalhar, ficar só em casa. Aí eu lembro que era esse negócio, disquete pra lá, disquete pra cá. Foi meio desafiador também, mas por um tempo deu certo. Legal. E depois disso aí? Aí, né, os meninos começaram a crescer assim. O Murilo estava no primeiro ano, o João Pedro no terceiro, né? E aí a gente resolveu abrir o escritório em Mirandópolis, foi nessa época. Aí veio a aquisição da unidade de Mirandópolis. Aí eu já fui pro financeiro na época. Aí você foi apoiar mais na parte financeira, nos controles, né? Principalmente da unidade. Era interligado, mas também era fechamentos separados, não tinha hoje a facilidade de tecnologia. Então fazia o fechamento e depois se juntava com o de Guaraçaí. Aí eu precisava de alguém. Aí nós montamos uma estrutura dentro da Caetano, uma sala lá no fundo para eles, e minha sala era do lado. E aí eles iam para a escola de manhã e depois ficava ali. Aí almoçava ali, ficava tarde ali. Aí foi desafio assim no começo porque eles não entendiam, né? Eles eram pequenos, que eu estava trabalhando e eles tinham que ficar, não podia sair correndo, não podia. Na época entendia muito cliente, o cliente costumava ir até o escritório, né? Então tinha essa preocupação com o time e também com os clientes, né? Então, e aí a sorte que ele em Miranópolis também tinha tem uma, até hoje tem, né? Tem uma porta que separa a sala de reunião e essa sala do fundo e é onde eles ficavam. Aí, às vezes, quando eles começavam a fazer um pouquinho de bagunça, eu fechava a porta, né? Mas depois eles foram entendendo e, na verdade, assim, nem parecia que tinha criança lá depois, né? E legal a gente até falar para o pessoal, né? Assim, para nós, nessa experiência, acho que trouxe muita coisa bacana, né? Que eles acabaram vivendo um pouco do nosso dia a dia, de casal, de empresa, de trabalho. E eles meio que incorporaram essa questão da Caetano até hoje, né? Eles brincam, né? E brincavam, pai, e aí, conseguiu um novo cliente ou não? Até hoje é comum Sim, eles perguntarem quando chega em casa, mesmo mais velho, e falar isso. Até ontem, inclusive, os amigos do João Pedro e do Murilo estão em casa, tá. e eles me perguntaram, né? Porque até eles começam a viver, ó, quantos escritórios você tem e tal, como que tá, onde vocês estão, que cidade que vocês estão? Foi até interessante a pergunta que eles fizeram ontem, Sim. na hora que eu fui levar. Então tem a ver com que os filhos foi um sacrifício, né? Foi desafiador, a gente até em certo momento falar, pô, será que faz sentido, né? Tem dó deles e tal. Mas hoje a gente vê que foi bacana porque eles viveram esse momento que a gente Viver, viveu, né? eu lembro de amigos querer conhecer, né? Saber onde vocês ficam dentro do escritório. Legal. Chegou aí na hora do almoço lá, a gente levar, mostrar para eles onde eles ficavam, né? E eles, assim, começaram a entender e era legal. Às vezes eles batiam, porque eu não atendia muito cliente, então não atrapalhava isso, né? O atendimento era mais lá na frente. Aí quando tinha reunião, eu já batia na sala, que era a sala de reunião ali, eu já batia na salinha deles lá e falava, filhos, agora tem que ficar quietinho, que tá tendo reunião aqui do lado. Eles ficavam. E eu achava bonitinho, assim, porque eles eram pequenos, né? Eles batiam na porta, davam uma abridinha assim, se tinha algum colaborador lá comigo, alguma coisa, eles fechavam e voltavam para lá, para a sala deles, né? Bacana. E depois de Mirandópolis, qual foi o outro passo aí na sequência? Por incrível que pareça, Andradina eu achei mais desafiador. Aí veio a unidade de Andradina. Aí depois a gente optou, vamos levá-los para Andradina, e aí você começou a vir para cá com eles, né? Aí, mas eu achei mais difícil, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Nos Andradina. primeiros, talvez 6 meses, demorou para a gente adequar a estrutura, É, porque só tinha duas salinhas, né? Você lembra? acho que uns 3 meses sem estrutura, 3, 4 meses, depois a gente já mudou, né? A sede. Sim, sim, é.
porque foi assim, lá tinha a sala onde ficava a operação, né? E tinha uma salinha que era a sala de reunião e era a nossa sala, né? Então só tinha isso, e um banheiro, e uma cozinha bem pequenininha, né? E aí foi desafio porque eles não tinham onde ficar, né? Aí eu pegava eles na escola. Eles tinham um quarto, tinha um banheiro, podia tomar um banho, fazer as atividades à tarde, tinha televisão. Dormir um pouquinho, às vezes tinha um sofá É. confortável ali, né? Aí eles almoçavam, a gente almoçava ali na mesa de reunião. Colocava uma toalha, almoçava, e eu falava para eles, tem que ser logo, daqui a pouco chega gente, então aí a gente tem que estar, a sala tem que estar para receber as pessoas. Então era tudo assim, meio contadinho no tempo. Depois ele, o Murilo, aí eu consegui encaixar ele em período integral, que facilitou, né, também. Mas eu lembro uma vez que ele teve um trabalho que tinha que levar um ovo para a escola, né? Aí o ovo, ele quebrou o ovo e sujou tudo, né? E chegou e falou, nossa, o cheiro de ovo, ele tinha que voltar para a escola na parte da tarde, que era período integral. Aí eu falei, filho, agora a gente vai ter que, você vai ter que tomar um banho, mas vai ser no ralinho mesmo, né? Aí tinha um ralo do lado da pia, ele ficava ali, né? E aí eu fui, peguei um caneco e fui dando banho nele ali. E água gelada, né? Só que assim, ele ria, mas deu certo. Aí ele foi cheiroso pra escola, não foi cheiroso. O que eu acho que é legal até você estar contando essa história, né, para o pessoal saber um pouquinho da trajetória nossa, né, mas saber assim porque muitos vê só o lado bom, né? Hoje, né, graças a Deus conquistou muita coisa. A empresa hoje é uma empresa que não é mais regional, ela é nível nacional, mas tudo tem uma trajetória, tudo tem aí um sacrifício para se chegar até aqui, né? E é justamente isso que você está contando. E eu queria, assim, que a gente, né, já contando, se contou um É, pouco da tua história, a minha história também, ela também é semelhante à sua, né? Não era a minha opção ir para contabilidade, fui fazer engenharia química, e aí depois de um tempo na engenharia química eu acabei, né, desistindo ali, falando, não é isso que eu quero. Vim para contabilidade e estou aqui até hoje, né? Vim com uma opção de ficar ali 6 meses, que era o período que eu tinha para trancar a matrícula, e estou aqui até hoje, né? Me apaixonei pela contabilidade, depois casei com uma contadora, né? O sim. tanto que eu sou apaixonado. Mas, amor, vamos falar assim para o pessoal, né? Acho que muitos têm curiosidade, pergunta para a gente, né? Como que é trabalhar em casal, né? Como que é ser sócio e trabalhar em casal, né? A gente já falou um pouquinho aqui dos desafios profissionais aí, né? Dos perrengues, dos momentos difíceis, mas como que é hoje, né? Vamos contar para o pessoal como que é trabalhar em casal, quais são os nossos desafios, o que que a gente pode compartilhar de erro, de acerto com o pessoal. Então, assim, o desafio é separar, né? É, trabalho de casa. Porque, querendo ou não, todo empresário vive a empresa, né? Dizendo 24 horas. Então a gente fala muito, né? Às vezes a gente às vezes excede um pouquinho, né? Às vezes tá em casa, tá tomando café, até às vezes até assistindo televisão, pausa, vê um negócio, ó, isso aqui é interessante, aí já começa a falar de trabalho, né? Até um filme a gente consegue tirar coisas É porque tem pra. meio que, assim, é importante dizer, né, que é meio que não é natural, é inevitável, né? Porque você acaba, assim, às vezes, o nosso foco, tá claro, sempre foi a empresa, né? Sempre foi, né, evoluir mais, aprender mais, né? Sim, Crescer, valorizar as pessoas que estão no nosso time, e é inevitável que a gente, por estar junto, o sim. assunto acaba sendo sempre trabalho, né? Eu Então, acho que o grande desafio é saber lidar com isso, né? lidar com isso. Até os meninos, eles falam, vocês vão ficar falando só nisso, né? Aí a gente percebe e vai. Tem viagens, a gente tá de férias, fala, mas de novo vocês vão falar É, da Caetano. é que às vezes a gente tá num lugar, aí vê um atendimento, vê um negócio, a gente já leva, na hora que vê, já tá falando da empresa, né? Então, essa é a parte que eu acho mais complicada, Você acha que né? a gente evoluiu nisso daí? Eu acho que lá atrás a gente tinha mais dificuldade com isso, né? Tinha. Assim, acho que a gente aprendeu já na maturidade, às vezes até de falar, não, ó, vamos hoje. Aí começa, a gente para, né? Até recentemente a gente tem feito mais mas lá atrás eu acho que a gente se perdia até um pouco nisso, né? Porque a gente tem personalidade diferente, né? Falar que a gente não discorda, discorda. Mas às vezes, em casa, né? Tô conversando com isso, eu falo, eu não concordo, não sei o quê. E os meninos, às vezes tem hora que eles falam assim, vocês estão brigando, né? Mas não, filho, a gente tá conversando, né? Discordando, discordar, né?
Mas assim, a gente sempre soube dosar também, né? Mas eu acho que a gente evoluiu nisso, só que eu acho que são momentos, né? Que nem tem momentos que a empresa ela, ela precisa mais, aí a gente acaba conversando mais também em casa. Mas a gente sempre tá falando assim, puxa, vamos parar, né? A gente tá lembrando disso. Mas tem momentos que a gente acaba ainda misturando, mas evoluiu bastante. E é legal a gente até falar para o pessoal que sempre pergunta como vai trabalhar. Acho que tem muitos casais, né, que tentam dar certo, não dá certo. Mas acho que você falou uma coisa importante, né? Por mais que às vezes a gente extrapola, porque o perfil nosso é totalmente diferente, às vezes a pessoa fala, pô, é marido e mulher, concorda em tudo, precisa concordar em tudo para dar Não. certo. E não é assim, pelo contrário, acho que um dos segredos nossos é discordar, mas quando discordar, e mesmo que tenha uma rusga ali, é no momento a gente parar e falar, peraí, agora vamos para a vida de casal. É, Separa a vida de sócio aqui, não estamos discordando aqui, não chegamos a um acordo aqui ainda da empresa que faz parte, mas peraí, aqui nós vamos dormir agora, vamos namorar se possível, né? Então, eu acho que é legal o pessoal entender isso daí, né? Porque eu ouço muitas pessoas falar assim, ó, para dar certo tem que falar amém, né? Tá ah, tudo não. certinho, e não é o que acontece com a gente, pelo contrário. É, É porque quando a gente tá falando da empresa, a gente não é marido, mulher, sócio, né? Então a gente pensa no bem da empresa. Então, ideias divergentes. Mas eu acho assim, quando é diferente que dá certo, porque um tem uma ideia e outro tem outra, acaba saindo uma melhor ainda, né? sim. E eu acho que uma coisa que a gente acertou muito, né? No começo a gente errou bastante também, é legal a gente falar, né? Porque a vida é assim, né? Ela é feita de erro, né? E eu sempre falo, né? O importante é você errar e aprender com ele para que você não erre novamente. Eu acho que a gente foi muito sábio no sentido de definir o que realmente cada um faz dentro da empresa, definir a função de cada um, né? Lá atrás a gente pecou um pouquinho nisso, né? E aí eu acho que dava mais conflito no bom sentido, era mais difícil da gente chegar até num consenso, mas depois que a gente definiu bem a função de cada um, né? Hoje você tá mais voltado para o RH, agora recentemente voltado também ao projeto de me apoiar na parte de CEO e de estratégia, com as minhas incumbências, com as minhas reuniões, me ajudar a desenhar tudo isso. Mas a gente sempre teve um papel, né, principalmente nos últimos 6, 7 anos, a gente começou a definir esse papel muito mais claramente, né? É, isso é verdade. Porque assim, eu era meio tapa-buraco. Fazia tudo, né? Precisava de Mirandópolis, fui pro financeiro, fui. E na verdade, assim, o erro foi meu também, né? Porque eu acho que eu não tinha uma coisa definida, né? Fiquei meio perdida. Mas para mim foi bom, porque eu conheci vários setores, né? Mas aí, assim, agora eu me encaixei, na verdade, né? No RH e te apoiando. Eu gosto dessas coisas de dar ideias, né? Montar roteiro, ler, tirar as ideias de um livro, de um podcast, né? Assim, eu descobri meu papel, ajudar também, apoiar o RH lá, o Rodrigo também nessa parte de pesquisa, de ideias, né? Então eu gosto muito, um setor que assim, eu não quero sair mais, né? Quero ficar E você aqui. sempre me ajudou essa questão de pessoas, Sim, sempre fui sempre. muito focado no resultado, focado no objetivo. Sim, Às vezes até mal interpretado, em alguns momentos e sempre você me ajudou. Olha, vai por aqui, faz dessa forma, segura agora, né? Não é o momento, né? Eu acho que é legal a gente compartilhar isso também, né, do seu papel como minha sócia nesse sentido, né? sim. De me ajudar. Porque eu sou daquele modo, vamos fazer, tem que dar certo, é possível, né? E às vezes você me segura um pouquinho disso aí também, mas no bom sentido, né? Sentido, é? Até depois que aumentou muito o time, isso aí foi ficando mais desafiador, né? Porque Sim. assim, a gente tem vários tipos de perfis de pessoas, vários momentos, né? É legal de compartilhar isso também. E você também é uma pessoa, assim, muito inteligente, né? Fora da curva, até. Só na área Sou voltada. nada. É, sim. Aqui, eles estão aqui para provar, né? Então, aí às vezes, o que eu te ajudo às vezes, assim, é para as pessoas te compreender, né? Você É, fala muito isso, eu falo assim, falando, ninguém vai te entender. é, isso aí eu acho que eu consegui a gente conseguiu, isso aí é uma coisa que eu acho que eu consegui te apoiar, né? Sim, Que às vezes, né, às vezes você entende mais de assunto, tá mais além, você fala de uma maneira que às vezes as pessoas que, como eu sou
também tô do lado de cá, também não tenho esse conhecimento que você tem, então eu falo, ó, não, não, acho que é bom você falar de outra forma, né? Isso aí eu acho que foi legal, uma coisa que pra gente funcionou bem, né? Outra coisa que eu acho que é legal a gente compartilhar, pelo menos para mim, talvez seja o maior desafio de ter uma esposa sócia, né? É separar, deixa eu ver se eu consigo aqui explicar, né? Então, por exemplo, existem momentos hoje que eu vivo dentro da empresa, somente como CEO, eu acho que depois eu queria que você falasse também você como o papel que você exerce, né? E a gente vive várias situações na empresa. E dependendo da situação que eu vivo aqui na empresa, eu chegar em casa e não poder contar com a minha esposa, no sentido de ser minha confidente, de desabafar, Por quê? Porque se eu trouxer aquilo ali, talvez não é o momento, né? Já vai levar para o lado de sócio. Então, para mim, um grande desafio, às vezes, é essa falta, porque quando você não trabalha junto, você acaba tendo outra pessoa com válvula de escape, de você poder ali compartilhar, e tem coisa que hoje eu preciso segurar. Sim, Desde uma estratégia, às vezes que não é o momento, e desde um BO. E você viveu muito, acho que isso agora, nos últimos tempos, né? E às vezes eu até te falo, ó, meu, não é hora de você trazer isso para mim, né? Porque é um BO lá, você vai resolver isso lá na empresa, você vai resolver lá com o time, você precisar de mim, eu tô aqui, mas faz sentido o que eu tô dizendo? faz Você tem essa dificuldade sentido. também? Acho que é legal de compartilhar. Trabalho tem uns atritos, dentro do trabalho que às vezes você chega em casa e você quer desabafar com alguém. E às vezes, é isso que você está querendo dizer, né? E Isso. aí, às vezes, você quer desabafar, mas aí a outra pessoa tá cansada, tá pilhada, saindo dentro da mesma empresa, né? E é isso Eu tô que você trazendo isso porque assim, eu acho que o pessoal tem essa curiosidade, né? Como saber lidar, né? Como você ser sócio, separar o casamento. Esse é uma das coisas que eu acho que é desafiador hoje, né? Porque tem certas coisas que você precisa dosar. Fala, pô, agora eu queria ter meu companheiro para mim poder contar o que está acontecendo, o que eu senti hoje, que hoje eu fiquei feliz. O feliz é bom, né? Hoje eu tive vitória, tal, isso aqui foi legal. Agora, porque não tem como a gente não falar que a vida de empresário e empreendedor é feita de altos e baixos, né? E a gente tem muitos dias baixos também, isso faz quer. parte. E saber lidar com isso é o que diferencia quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Ou melhor, quem tem resultado e quem não tem resultado. Sucesso é muito relativo, né? Mas eu acho que o grande desafio é isso aí, porque assim, você tem os dias baixos, aí você quer chegar em casa, você quer contar com alguém que é só pessoa, e a gente tem que tentar separar, porque às vezes entra até em conflito, né? Sim, conflito. E às vezes também, o que que acontece? A gente tem que ser imparcial, né? E às vezes você começa a desabafar muito e às vezes você acaba, você tem que começar a falar, puxa, isso aqui eu não posso pensar assim, né? Porque às vezes eu vou desabafar e eu tô errada, né? Sim, sim. Né? E assim, você vai desabafar e você tá errado, né? Então tem que ter essa sabedoria para não tomar partido do errado, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, né, é legal, assim, acho que uma palavra que vem à mente é equilíbrio, né? Equilíbrio. É você tentar buscar, né, separar dentro da empresa. Não, vamos tentar, assim, até numa linha de raciocínio para ajudar o pessoal que às vezes vive esse momento, tá com desafio, né? Até para o pessoal, eu ouço muito assim, meu, se eu continuar sócio, eu vou separar, ou é a sociedade ou é meu casamento. Então eu vou optar pelo casamento. Já ouvi, até de clientes isso daí, né? Sim, E é triste, acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho que é possível levar os dois lados muito bem, né? Muito bem levados, vamos assim, muito bem caminhando, né? Só que é tentar achar esse equilíbrio. Então já começa primeiro, né? Ver se você concorda, vai me ajudando ali de raciocínio. Dentro da empresa, definir realmente o papel de cada um. Né? Por quê? Porque um sócio hoje ele tem as incumbências dele, ele precisa ser cobrado, ele precisa entregar resultado, independente se você é esposo, marido ou mulher do dono. O primeiro passo é não levar por esse lado. Acho que seria o primeiro ponto que a gente deixaria de dica. Segundo ponto, saber separar, né, o momento que você vive na empresa e o momento que você vive dentro de casa. Então, tem momento que dentro de casa é inevitável, como a gente falou aqui agora, de vir à tona toda hora o assunto do trabalho, mas falar, ó, peraí, agora é o momento de a gente viver a nossa vida aqui pessoal, falar com os filhos, né, curtir o nosso momento de casal, curtir o nosso momento de namoro. Então, separar realmente a vida de casal da vida de sócio. E mais alguma coisa que você acha que, né, que você gostaria de citar, assim, para a gente ajudar o pessoal? então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho das partes boas também, né? Vamos lá. Tem muita parte boa. É o fato de trabalhar junto,
a troca de ideias, ao mesmo tempo que tem horas que a gente leva para o lado que a gente falou que a parte não é positiva, às vezes é legal, porque você tem uma pessoa para trocar ideias também, hora sempre, né? E, tipo assim, eu acho assim que, para mim, assim, é muito legal ser sua esposa e sócia, porque assim, você tem uma visão macro, né, das coisas. E eu aprendo muito com isso. Para mim é muito importante. Eu acho assim que começou, antes eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, né, de empresa geral, assim, eu começou com aquela mentoria, né? Inclusive eu falo assim, que foi até a Juliana, né, que trabalha com a gente, que me indicou essa mentoria, que é só de mulheres, né? Que falava da empresa no total, tanto parte de colaborador, de estratégia, já começou a abrir minha mente. E você, né, vendo você, as suas ideias, né, o que você, convivendo com você, então a gente vai abrindo horizontes. Isso é legal. E às vezes, se eu não fosse sua esposa, eu não ia ter esse contato e não ia conseguir absorver tudo isso, né? Porque a gente aprende com pessoas, né? Você vê o tanto de pessoas que eu aprendi com a Dayana no financeiro, Rodrigo no RH, né? Se a gente for ver com o Negros, né? Então, a gente vai absorvendo conhecimento de todo mundo. E eu tenho conhecimento também seu, que é um conhecimento já mais macro, de empresário, né? Tem hora que dá uma sujeitada na maionese, Tem hora que mas tem geralmente faz sentido. pateta, mas tá bom. E além do que você falou aí do lado positivo, eu tô lembrando aqui também, até para aproveitar seu gancho, é caminhar junto, né? E isso, Mesmo, porque assim, hoje a gente tem o mesmo sonho, o mesmo objetivo, que é fazer isso daqui cada vez, né? Porque às vezes a gente até conversa, pô, será que faz sentido, né? Não é hora de tirar o pé do acelerador, pelo contrário, a gente sempre fala, não, precisa seguir, né? Precisa levar adiante. Então é legal porque a gente compartilha do mesmo objetivo. sim, porque senão ia dar. Eu acho que é aí que dá briga, porque você lembra, agora falando do mesmo objetivo, a gente guardou uma época dinheiro para uma festa de casamento grande, casamento não, de bodas, né? A gente ia Sim, fazer de 10 anos. Fomos guardando todo mês um tá montante. na minha cara agora. É, falando que é o fato do mesmo objetivo, né? E a gente pegou todo esse dinheiro do nosso reservado, foi a reforma Da unidade. da unidade de Guaraçaí. É. Aí, se não tem o mesmo objetivo, já ia ser um. Eu vou fazer a bodas de ouro. Eu vou Não, fazer a boda de... vou pontuar já, hein? Não, eu sei, eu tô brincando. Falei, se não fosse, se tivesse o mesmo objetivo, eu tinha batido o pé e falava, não, eu quero a minha festa, eu quero, né? Eu acho assim, que essas pequenas coisas também, Tá, se não, isso, realmente os objetivos são diferentes, né? Então, o que era prioridade para mim era o negócio naquele momento. E deu certo, né? Porque eu, a construção da unidade foi um dos diferenciais nessa trajetória nossa até aqui. E se às vezes a gente não fosse trabalhar junto, você fala, oh, peraí, isso aí não é prioridade para mim é a bodas. Eu quero a bodas, né? E aí já começa também os conflitos, né? mas quem é empresário sabe, tem hora que a gente passa as dificuldades e às vezes a gente tem que pegar o nosso próprio capital, colocar na empresa para recuperar lá na frente, né? E às vezes aí pode ter atrito, se a pessoa não tiver o mesmo Quase não objetivo. aconteceu isso, né? Ah, Várias vezes, né? então, tanto é que eu cheguei a morar no escritório, não Sim, falando dessa faz parte, parte. mas Né? morar no meio da semana, né? Mas se não tem o mesmo objetivo, Aquela história da teoria que você tem que dar um passo para trás para poder as coisas ir na frente, faz parte, né? Acho que outra coisa positiva também, Moura, assim, que é legal compartilhar, é a gente poder ir nos eventos juntos, né? ah, Principalmente agora você tá mais, né? Mas até um período que você tava um pouco mais distante, mesmo assim você acabava indo comigo nos eventos, né? E se não fosse a sociedade, o casal, talvez eu estaria mais ausente ainda, né? E você não estaria junto, né? Acho que essa é uma parte legal também de compartilhar, às vezes a gente até concilia, né, um evento e dá uma esticadinha, aproveita, né, para curtir o outro lado como casal, né? e assim, tem alguns eventos também que eu ia, né? Assim, a Caetano teve épocas assim que nem não podia bancar eu e você em um evento. Aí eu ia, eu ficava no hotel o dia inteiro, às vezes, dependendo do local, porque São Paulo sempre foi um pouco medrosa, né? Aí eu ficava no hotel o dia inteiro Eu ia pro e evento. você ia pro evento, depois você compartilhava tudo, a gente fazia as anotações junto ali, né? E eu acho que isso aí é uma parte bacana, mas eu gostava, porque eu descansava também, né? E também o home office, a tecnologia ajuda muito, né? Sim. Porque você consegue trabalhar mesmo estando fora. E isso deu certo. Assim como eu já fui
em eventos que era para mim, né, na minha área mais, e você ficou no hotel. Aconteceu isso, trabalhando no hotel e eu em Sim, eventos, só para a gente poder conseguir ficar um pouco mais junto, né? sim. E a gente sempre teve essa pegada, né? Todas as vezes que a gente está viajando, às vezes está de carro, de avião, independente, nos trajetos a gente aproveita até para principalmente o retorno, né? A Sim, ida também, para colocar algumas coisas. Em dia essa viagem que a gente fez agora, final de semana, a gente desenhou o o encontro de encontro de líderes dos assuntos que a gente ia tratar. Então a gente, praticamente 2 horas, 3 horas da viagem, a gente foi trocando ideias sobre isso daí. foi. E nos eventos também não era diferente. Na volta, geralmente a gente usava para discutir, né, o que foi tratado, o que que a gente ia fazer, o que estava ao nosso alcance, o que que fazia sentido, né? Acho que é muito legal isso daí. Sim. E E deixa eu só falar dos encontros líderes. Então, aí a gente montou todas as ideias, né? Depois chega, conversamos com o Rodrigo, os outros sócios, aí termina a ideia, né? Finalizar. Assim, é, é um conjunto, né? conjunto, sim. É, eu acho que é legal também de compartilhar aqui, até da minha parte, né? Eu ouço de novo, né? Eu quero trazer aqui assim sempre esse lado do casal, da sociedade, porque eu sei que a gente ouve muito isso, né? Eu acho que eu espero que esse vídeo ajude o pessoal aí sirva, né? De contribuição. Mas uma coisa que eu ouço muito também é assim, poxa, né? Tem uma dificuldade, não dá certo. Eu acho que um ponto importante também, assim, é definir o papel, confia na pessoa, né? Até falando um pouquinho como homem, a gente às vezes tem um lado, mas, né, é mulher, não vai conseguir, né? Acho que é uma coisa que a gente soube fazer também. Sim, nós, Então, assim, esse é o papel, ó, confio, né? Até muitas vezes eu me segurava, falava, deixa, nem que dê errado, a gente corrige lá na frente. Mas eu acho que isso é importante, né? Nessa sim, questão de casal na sociedade, definir o papel, e mais que definir o papel, é confiar no que o outro tem capacidade para entregar. Porque eu também vejo muito isso daí. Eu quero que o meu companheiro, a minha companheira, independente aqui, né, do, de quem está mais à frente, eu quero que ele cuide das finanças, eu quero que ele cuide de pessoas. Mas ele fala isso da boca para fora. Quando coloca para dentro da empresa, definiu o papel, mas não deixa isso acontecer. Acaba isso. querendo ainda ter o comando, querer mandar, né? E aí é onde vem a maior parte dos conflitos, porque não faz sentido, né? Não é saudável trabalhar dessa forma, né? Então acho que é legal a gente trazer esse lado Sim, também. na verdade, assim, é eu que às vezes não vi uma capacidade que eu tinha, né? Você que sempre falava, não, você tem condição, né? Eu falava, nossa, isso aqui é muito grande, não sei se eu vou dar conta. Não, você dá conta, né? Pode fazer, confio em você. Sempre falou isso pra mim, né? Sempre me apoiou muito, muita coisa que eu fui fazendo. Legal. E aí, para a gente encerrar, assim, vamos deixar aí uma dica para o pessoal, um conselho, né? De como ter sucesso, de como ser um casal bem-sucedido na vida pessoal e também na vida empresarial. O que você daria de Então, eu primeiro eu falaria assim, né, para as mulheres não ter medo, né, de fazer o que tem que ser feito, né, que às vezes, no caso lá, quando eu tirei o pé, né, às vezes as pessoas falam assim, puxa, né, tô me ficando submissa. Não é, né, foi uma coisa necessária para hoje, eu, opção, né? uma opção necessária na época, para nós, né, que eu sei que muitas pessoas às vezes não pode, não tem a condição de fazer isso, mas para nós foi necessário para que acontecesse o que aconteceu hoje. E até para mim ser o que eu sou hoje, né? E também o pessoal saber dosar, né? Escutar também, não querer impor as suas ideias, né? Porque a gente, cada um tem uma opinião diferente. E sempre pensar no objetivo final. E em casa também tentar separar, né? Como esposa, tentar separar os papéis, assim, sócia, esposa, né? Em casa, é, conversar sobre outros assuntos também, tentar. Acho que em casa, você falou, né? Na empresa você falou escutar, em casa é também escutar, mas é o diálogo, Isso, né? diálogo. Acho que é muito importante, assim, perceber o que aquilo ali está afetando. Peraí, vamos conversar e vamos nos ajustar. O que está faltando? Estamos pecando aqui, então, né? Eu acho que Então, isso, até eu ia falar isso também, e fazer o que você tem habilidade de fazer, né? Porque às vezes eu lembro assim, não que eu não, que eu sou uma pessoa muito analítica, então eu sempre fui minuciosa, né? Em fazer, tipo, a contabilidade, tudo, mas não era uma habilidade que eu, minha forte, né? Então você descobrir sua habilidade e contribuir com aquilo ali que você
que você Entende melhor, né? entende melhor. Isso aí. E porque senão acaba dando atrito também, né? Eu acho que se eu tivesse ficado, A frustração pessoal, né? Você acaba não. você lembra que eu comecei? Sim, Eu sim. comecei a ficar meio Começa a ficar frustrada. chato, né? É, comecei a reclamar. Sim. E aí depois agora não, agora eu já descobri o que a minha habilidade, estou usando, gosto de trabalhar. Na verdade, às vezes até você tem que mandar eu parar um pouco, porque senão eu quero ficar. Tira o pé do acelerador, dá uma Eu pisada acho no que o freio. segredo é esse também. Você trabalhar no papel que você tem habilidade para isso. Porque senão começa a ficar monótono, começa a ficar chata, e começa a reclamar, e começa a ter atrito, né? E o marido entender também que às vezes numa empresa ele acha que a esposa tem que fazer um papel que Que não é não é dela. dela, né? Legal, acho que é isso daí. Foi bom demais ter você aqui nessa mesa para iniciar esse primeiro podcast nosso e projeto. É bom ter você, né? Como sempre eu te coloco nos desafios, você está aqui junto comigo. Esse também é um projeto que a gente, né, espera aí que traga realmente resultado, principalmente para o empresário, para o empreendedor. E tamo junto. Tamo Bom junto. demais ter você aqui. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. E é muito bom poder compartilhar a nossa história com o pessoal, poder compartilhar um pouquinho da nossa vida, né? Espero que tenha ajudado, que venha ajudar vocês em algo. E estamos abertos aí. Deixa os comentários depois pra gente, deixa aí o que vocês acharam, para a gente, se necessário, gravar um outro conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada.